Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Aqui quem fala é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Aqui no nosso canal do YouTube você encontra novos vídeos todos os dias com aulas relacionadas à informática, sobre os diversos assuntos que estão listados aí na tela. E esta aula é mais uma aula de demonstração da nossa Universidade do Windows Server e do Active Directory. A nossa formação completa e continuada em Windows Server. Toda semana, sem exceção, tem novas aulas lá dentro do ambiente do curso. Já são mais de 300 aulas disponíveis, muito conteúdo, com teoria, com prática, tudo bem detalhado. Não deixe de conferir nesse endereço aqui e no final dessa aula de demonstração tem mais informações. Vamos então a mais uma aula sobre o Windows Server e Active Directory. Olá alunos, aqui é o professor Leonardo Duarte e nessa aula nós vamos falar sobre a configuração do Active Directory ou do AD, né? Na aula anterior eu mostrei a instalação, os pontos importantes que você deve tomar atenção e nessa aula vamos dar continuidade. Essa é uma aula de pós-configuração do AD, ok? Então vamos lá, let's go! Na aula anterior nós instalamos o Active Directory. Nessa aula nós vamos configurar o Active Directory. O que nós vamos fazer? Nós vamos logar aqui no servidor. Veja que nós estamos no domínio curso, nós criamos. Você vai logar. Perceba um detalhe aqui importante, tá? Por padrão, quando você instala o AD substitui o IP do servidor pelo seu próprio localhost. Na placa de rede, você precisa deixar o IP do servidor. Nessa aula, nós vamos configurar o AD, para que de forma que já possa atender a parte básica do nosso curso. O que nós vamos fazer? Vamos aqui na placa de rede. Vamos abrir aqui Ethernet. Vamos aqui em alterar configurações, alterar opções do adaptador. Deixa eu ver, tem um erro aqui, não tem problema. Então vamos um nível acima aqui. Central de rede, compartilhamento, não tem problema. Vamos clicar. No adaptador, o que nós vamos fazer? No endereço TCP, versão 4, veja como é que ficou. É o que está aparecendo na imagem ali atrás. Você precisa mudar aqui, novamente, tá? Você tem que deixar sempre o IP conectado, configurado automaticamente. Não esqueça disso. Beleza. Configurado o IP, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar alguns atalhos que irão nos ajudar ao decorrer do curso. DNS, mas vamos abrir local do arquivo. Vai abrir isso aqui, nós vamos copiar esses atalhos para cá. Domínios e relações de confiança, gerenciamento de política de grupo. Vamos pegar aqui serviços e sites. E vamos aqui, usuários e computadores. Vamos pegar o Event View aqui também. Ok. Vamos lá. Vamos configurar o DNS aqui, tá? Aqui no DNS vamos clicar no nome do servidor. Zona de pesquisa direta. Vamos conferir se os registros foram criados, tá? É importante você prestar bastante atenção aqui. Quando você instala o Active Directory, você cria a zona, aquela zona de domínio, que é a floresta, né? É importante você perceber que na zona de pesquisa direta ele vai criar duas zonas aqui. A zona do domínio e essa zona aqui, MSDSC.
O AD utiliza muito essa zona MSD CS aqui, tá? Você não pode deletar essa zona. Um ponto importante aqui que você precisa fazer aqui na zona primária é conferir os registros, cria o registro do servidor. Só que na zona de pesquisa inversa, ele não cria essa zona automaticamente. E aí que mora o grande problema. Por quê? Vou explicar. Quando uma máquina com Windows 7 ou 10, que está no domínio, vamos desenhar aqui, nós temos um servidor do AD aqui. Quando essa máquina, vou colocar com Windows 10, quando essa máquina com Windows 10 está inicializando, o que acontece? Essa máquina, ela vai checar, primeiro, nas configurações de DNS dela, quais são os DNS primário e secundário. Suponhamos, vamos supor que essa máquina tem o DNS primário e servidor aqui, o 100.1. Então ela vai verificar aqui o 100.1 aqui. Ela vai fazer uma consulta nesse servidor do AD, procurando o nome e o IP, e o nome, para saber como encontrar os servidores de DNS dessa rede aqui, 92.68.100. É isso que ele vai fazer. A pesquisa inversa é quando a máquina solicita, ela tem um IP, ela solicita um IP e ela quer um nome. E veja que aqui o servidor do AD ele não cria essa zona automaticamente e você não pode esquecer de criar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar duas zonas aqui. A primeira zona vai ser para a rede 100, então vai ser uma zona do tipo primária e vamos armazenar os dados dessa zona no AD. Isso para quê? Vejam só, nós temos aqui nosso ambiente nos Estados Unidos, certo? E nós temos nosso ambiente no Brasil. Logicamente, nós queremos que o AD que está aqui, replique os dados para o AD que está aqui no Brasil. E vice-versa. Você quer criar um usuário aqui, nos Estados Unidos, e esse usuário aparecer aqui. Isso é sinal que a replicação do AD está funcionando. Uma das garantias é você sempre garantir que os objetos estão armazenados no AD. Essa é a garantia. Quando você cria uma zona primária e armazena ela no AD, quer dizer que ela vai replicar essa zona para todos os controladores de domínio que tiver naquele ambiente, tá? Então nós vamos clicar aqui em avançar. Vamos deixar essa opção mesmo. Para todos os servidores de DNS serem executados em controladores de domínios nesse domínio. Isso mesmo. Uma zona de pesquisa inversa, IPv4. E aqui o que você vai fazer? Você vai digitar a faixa de rede aqui. Nesse caso, a faixa de rede 100. Vai clicar em avançar. Permitir. Concluir. Pronto, você acabou de criar a zona reversa 100. Vamos criar a zona reversa 200, porque nós vamos ter essa zona também no curso. Certo? Você não pode esquecer de criar zonas reversas. Só que o detalhe, olha só. Vamos comparar aqui. Nessa zona, nós temos aqui, veja, presta bastante atenção. Perceba aqui, ó. Nós temos aqui o nome para o IP correspondente. Então, o nome aqui para o IP correspondente dele aqui, um registro do tipo A. Então, o que acontece? Na zona reversa, eu não tenho o registro reverso. Então, como é que você vai resolver isso? Para aquele servidor. Você vai clicar com o botão direito, propriedades. Perceba aqui, ó, que você vai ter essa opção aqui, ó, atualizar o registro de ponteiro associado, registro PTR. Quando você ouvir o termo PTR no DNS, significa reverso, tá? Então ele está fazendo referência à zona reversa. Então o que você vai fazer? Você pode vir aqui, aplicar e dar OK.
Veja lá, nós atualizamos e já apareceu. Ótimo. No 200 nós não temos servidores ainda na rede 200. Então quando a gente for promover o servidor do Brasil, nós vamos validar se o IP 200 ele está aqui, tá? Outro detalhe importante que você não pode esquecer. Eu sempre falo isso para os alunos. Propriedades em cima do servidor, encaminhadores. Esse é um assunto muito importante. Vou colocar aqui em cima para poder explicar. Pensa o seguinte. Vamos deixar aqui. Encaminhadores. Guarde essa guia encaminhadores. No inglês é forward, né? Forward. Então, olha só. Aqui no DNS você tem uma guia muito importante chamada encaminhadores. Veja a descrição. Encaminhadores são servidores DNS que esse servidor pode usar para resolver consultas de quando há registro que esse servidor não pode resolver. Ótimo, nós já entendemos para que serve essa guia. Essa guia serve para quê? Olha só, nós temos um servidor aqui nos Estados Unidos que é responsável pelo domínio curso.local. Então nós temos aqui o AD dos Estados Unidos. Só que nós temos, exemplo, nós temos 100 máquinas aqui nos Estados Unidos que precisam acessar o nosso amigo Google. Elas precisam saber quem é o Google. O que acontece? Aqui nesse servidor nós temos o DNS instalado, quando nós estamos com essa guia aberta aqui. O que vai acontecer? Essas máquinas vão mandar essa requisição para o servidor DNS aqui, ó. Vai fazer essa requisição aqui, perguntando quem é o Google. Quem é o Google? Esse servidor DNS, ele vai olhar primeiro na sua zona para saber se existe a zona google.com. Logicamente não existe, ele não é responsável pela zona google.com. Então o que ele vai fazer? O que ele precisa fazer? Ele precisa encaminhar isso para outro servidor DNS que saiba chegar até o Google. Só que esse encaminhar aqui para outro servidor DNS, você vai configurar nessa parte aqui, nessa opção. O que ele vai fazer? Quando o seu servidor, por exemplo, essa máquina quer acessar o Google, quer acessar o Facebook, quer acessar o UOL, Globo, quer acessar como aprender o Windows, quer acessar qualquer site que esse servidor da AD não sabe, ele vai encaminhar para o DNS mais próximo para saber como chegar naquele destino. Então esse servidor da AD vai lá e fala assim, fulano, sabe quem é o Google? Ele vai olhar na tabela dele, lá no banquinho de dados, e fala assim, pera, deixa eu ver se eu sei o IP do Google. Aí fala, seu IP do Google. O IP do Google é x.x.x.x. Aí ele responde para esse cara informa para essas máquinas. Ótimo. Quando uma outra máquina que ainda não consultou o Google pergunta para ele, ele não encaminha de novo porque ele já tem esse IP do Google na sua base aqui local, tá? Por isso você precisa configurar os DNS do Google, ou você precisa configurar a guia encaminhadoras. Como é que eu faço geralmente? Eu uso os DNS, esses DNS aqui, né? Aqui não vai funcionar porque esse servidor ainda não está com acesso à internet, porque nós não configuramos o roteamento. Então, né, eu não vou fazer essa configuração agora porque o seu servidor de DNS não vai conseguir encaminhar para fora o acesso. Mas aqui você vai colocar os IPs dos servidores que para onde você quer encaminhar. Eu geralmente vou colocar aqui na tela, eu utilizo os IPs do Google, 8.8.8, 8.8.4.4 são os do Google. Eu utilizo 1.1.1.1, 1.0.0.1 também. Eu utilizo geralmente esses aqui. E tem os DNS do OpenDNS também, que eu não lembro de cabeça quais são os IPs. Então você pode colocar todos esses DNS aqui nessa guia. O que vai acontecer? Quando o seu servidor de AD não souber não souber responder as máquinas, ele vai encaminhar isso para frente. Tá? Essa guia é importantíssima. Beleza. Pronto.
Vamos agora na configuração de sites. Isso é importantíssimo. Vamos abrir aqui. Ok. Quando instalamos o Active Directory pela primeira vez, o primeiro servidor, ele cria essa estrutura de site. Não confunda site do Active Directory com site de internet, não tem nada a ver. Nós teremos uma aula sobre configuração de site, tá? Com mais detalhes, essa coisa toda. Para essa aula, você vai fazer, o que você vai fazer? Você vai renomear esse site. Legal. Você vai criar um novo site. Vai ser o BRA, que vai ser o do Brasil. E agora é o seguinte, regra fundamental, todo site no Active Directory precisa estar vinculado a alguma faixa de IP, conhecida como subnet. Então o que você vai fazer? Botão direito, novo, vai vir aqui, ó. Peraí que tá em português. Tá. Meu novo site que eu quero é a subnet. Nova subnet, botão direito, aqui em cima da pastinha, desculpa. Subnet, nova subnet. Beleza. Olha só, ele vai abrir essa tela aqui. Você vai digitar qual que é a faixa de rede de cada uma das localidades. Nesse seguinte formato aqui, ó. 192.168.100.0 é de qual lugar? Estados Unidos. Legal. Vai criar uma outra. 192.168.200.0/24 é de onde? Brasil. Isso aqui é para fazer o quê? Quando uma máquina loga no domínio, ela precisa encontrar qual controlador de domínio mais próximo dela. E através da faixa de rede, através dessa faixa de rede aqui, através das subnets, que a máquina, por exemplo, a máquina com Windows 10, como que a máquina com Windows 10 está nos Estados Unidos vai saber que o servidor de AD mais próximo dela é dos Estados Unidos? Porque ela vai ter um IP lá, 92.168.100.10, por exemplo, vai ter o DNS.1 apontando para esse servidor. O que vai acontecer? Quando ela inicializar, ela vai procurar um DNS e vai consultar aqui. E aqui dentro você falou o seguinte, que a rede 100, quem responde para essa rede 100 é esse site. Dentro desse site tem esse servidor. E aqui dentro você vai ter o servidor. Então quem é o servidor? Os servidores que respondem pela rede 100. No caso, a rede 100, por enquanto só responde esse servidor aqui. Isso é importantíssimo. Você não pode esquecer de fazer isso. Se você esquecer de fazer isso, você vai ter o seguinte sintoma no seu ambiente. As máquinas vão logar no seu ambiente, vai ficar esperando aquela tela de boas-vindas do Windows e não vai sair daquilo mais, tá? Então a proposta dessa aula foi te mostrar como configurar, fazer a pós-configuração do Active Directory, ok? Ao longo do curso nós vamos fazer vários ajustes, não se preocupe. Então, te vejo na próxima aula. Um grande abraço e até mais. Valeu! Agradeço por ter assistido o vídeo até o final e lembrando sempre que todas as videoaulas, todas as lições sobre o Windows Server estão disponíveis na playlist que pode ser acessada através deste endereço aqui. Clicando aqui você vai ter acesso a centenas de vídeos desde o vídeo número 1. Lembro também que essa aula é uma aula de demonstração da nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. É um curso com acesso vitalício, atualizações permanentes, já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Mesmo que você não saiba nada de Windows Server, esse curso foi feito para você, pois vai desde os fundamentos teóricos, instalação, configuração, administração, tem aulas do Server 2012, 2016, 2019 e quando lançarem novas versões a gente vai desenvolver aulas e colocar lá dentro. Toda semana tem aula nova, tá? Existem milhares de vagas
gente, milhares de vagas em aberto no mercado de trabalho para profissionais que dominam o Windows Server e o Active Directory. Faltam profissionais nessa área. E o curso que pode levar você do zero ao profissional por um preço muito em conta, que você pode acessar através desse endereço aqui, é essa nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Tá legal? Dá uma olhadinha lá, somos em 4 autores, sempre desenvolvendo novos conteúdos e colocando lá dentro. E se você tiver um tempinho para me dar uma ajuda aqui no canal, não esqueça de clicar no inscrever-se para se inscrever aí no canal. Se tiver dúvidas, sugestões, críticas, comentários, achou um erro no vídeo, quer relatar, quer elogiar, quer criticar, usa por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, porque são centenas de comentários todos os dias, mas eu respondo todos pessoalmente. E me ajude a divulgar essa série de vídeos de demonstração do Windows Server, compartilhando o endereço do vídeo, o endereço da playlist, através das redes sociais. Quanto mais compartilhamento, mais acesso, mais lições gratuitas eu trago aqui para vocês. Valeu e agradeço pelo teu tempo e pela tua atenção e até a nossa próxima lição.